Vamos lá, meus irmãos. Na semana passada, nós tivemos duas datas interessantes aí, né? Segunda-feira nós tivemos aí o dia do músico, né? De uma forma geral. Hoje é o dia do ministro de música batista. Né? Olha aí, tá vendo? Dei a dica, tá? Não vou falar nada não. Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto. Na segunda tivemos o dia da música e na quinta-feira, quantos lembram que teve na quinta-feira? Não é muito comum esse dia aí, aqui no Brasil, mas foi o dia de ação de graças. Na verdade, essa data ela foi instituída nos Estados Unidos, né? É um feriado, na verdade, nos Estados Unidos e no Canadá, uma festa, tudo mais lá. E ele veio aqui para o Brasil, meados aí do século passado, ele foi instituído. Existe uma lei no Brasil instituindo, uma lei, não sei se é assim que fala, se é lei, se é, enfim. Instituindo essa data, né? Toda última quinta-feira do mês de novembro é o dia de ação de graças. Lá nos Estados Unidos eles chamam de Thanksgiving Day, dia de ação de graças. E aí eu queria, né, lógico, aproveitar este ensejo para falar sobre gratidão, né, um tema tão relevante, né, e tão, né, alguns dizem que tão nobre. Acho que alguns dos irmãos vão se lembrar, talvez, né, da última pregação que eu falei sobre a mediocridade, como era difícil a gente caminhar ao lado de pessoas ali mornas, né, pessoas que vivem na média, pessoas que tanto faz, sem aquele brilho nos olhos. Mas eu penso que mais difícil às vezes de caminhar com pessoas assim, seja de repente caminhar com pessoas ingratas. Não sei quantos de vocês já tiveram esse desprazer, talvez, de receberem ingratidão. É uma situação difícil, né? Alguns dizem que ingratidão é uma das coisas mais decepcionantes em um relacionamento. É frustrante você receber ingratidão. Há quem diga também que a gratidão é o sentimento mais nobre de um ser humano. E a ingratidão a mais desprezível. Então nessa manhã eu queria pensar com os irmãos sobre a gratidão. Deixa eu desligar esse meu retorno aqui. O assunto desta mensagem é gratidão. Mas o tema que eu escolhi desta mensagem é: onde estão os 9? E ela está registrada lá em Lucas capítulo 17. Está baseada, na verdade, em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Eu vou ler aqui na minha versão que diz assim: indo ele a Jerusalém, Jesus, esse ele aqui é Jesus, tá? Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Vamos orar? Deus, obrigado por tua palavra. E nós te pedimos que mais uma vez, Deus, o Senhor fale ao nosso coração. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz, tão somente a tua voz. Que todas as outras vozes se calem, para que possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém.
Bem, meus irmãos, esse texto, ele está trazendo aqui, ele conta neste trechinho aqui, um episódio da vida de Jesus enquanto se direcionava a Jerusalém. Ele estava indo em direção a Jerusalém, e aí vocês vão lembrar naquele episódio quando ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, lembra? Bendito seja o rei que vem em nome do Senhor. Então ele estava indo em direção a esse acontecimento aí. Capítulos depois aí, vocês vão ver que ele chega então em Jerusalém. Mas nesse percurso até Jerusalém acontece esse episódio aqui. E esse texto, ele nos traz um personagem muito interessante, um leproso. Na verdade, 10 leprosos. Mas um chama a atenção. Se destaca pela sua gratidão, pela forma como ele age, pela gratidão que houve em seu coração. E eu queria tentar extrair daqui, pensar junto com os irmãos, algumas lições que esse camarada nos ensina. Esse leproso, ele nos ensina de uma pessoa que tem um coração grato. E eu quero ir direto aos pontos aqui, meus irmãos, para a gente tentar ganhar tempo e eu não tomar muito o tempo dos irmãos e nós sermos bem objetivos. Então eu vou direto aos pontos. Uma pessoa grata, ela é obediente. Veja o versículo 14 aí. Jesus vendo-os disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aqui tem um fato interessante. A gente vai ver aqui que os leprosos, eles chegam até Jesus e eles ficam de longe. Havia uma lei, e se for estudar lá, você vai voltar lá em Levíticos, lá você vai ver que existia a lei dos leprosos. Então, em Levíticos 13 e 14, eu vou ler um pedacinho daqui a pouco, mas havia uma lei que ordenava que os leprosos tinham que manter distância das pessoas, eles não poderiam se aproximar das pessoas. Dizem alguns estudiosos que eles tinham que ficar a pelo menos 100 passos de distância. Então notem que os leprosos, eles pararam de longe, e Lucas ainda destaca esse fato. Os leprosos pararam de longe e clamaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esse não foi filho de Davi, né? Jesus, mestre, eles chamam o mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, né, dá a impressão aqui que Jesus os viu imediatamente, né, percebeu imediatamente. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aqui vem uma coisa interessante, né? E aí eu queria ler daqui para vocês Levíticos, porque o fato de mostrar-se aos sacerdotes se dava quando eles estavam purificados. Levíticos 14, o versículo 1 e 2 aqui diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote. O sacerdote sairá para fora do arraial e o examinará. Esse fato de se apresentar ao sacerdote se dava somente quando estava curado. E aí Jesus diz: ide e mostrai-vos ao sacerdote. A ordem precedeu a cura. Vocês devem se lembrar também da história de Naamã. Lembra de Naamã, o chefe do exército lá do rei da Síria, leproso? Ele foi ter com Eliseu, né? E a história conta, né, que Eliseu nem deu atenção prática, né? Falou: não, Naamã chega lá com seus carros, né, os seus cavaleiros, cavalos, para na casa ali de Eliseu, manda chamar Eliseu, e Eliseu só manda o recado: ó, manda Naamã ir lá se lavar no Jordão. Vocês lembram disso? Naamã fica furioso porque Eliseu nem deu atenção pro cara. Ele fica ali, machucado no seu orgulho. É como eu, o chefe do exército do rei da Síria, eu poderia estar aqui lutando, destruindo Israel, e você nem me dá ouvido, nem vem aqui me receber. Eu imaginei que ele viria aqui, colocaria as mãos sobre a minha vida e ordenaria no nome do Deus dele que eu fosse curado. Ele nem veio me atender. E a história conta que ele foi resmungando, né? Mas ele foi, né? Porque um servo dele, né, disse a ele: pô, se ele tivesse pedido alguma coisa mais difícil, você não teria feito?
Pô, por que não fazer então? E aí, mesmo resmungando, Naamã foi. Naamã obedeceu. E a história conta depois que Naamã voltou para agradecer. Você vai ver, esse episódio está registrado em 2 Reis 5. No texto que lemos aqui em Lucas, nós tivemos apenas um grato, né? Todos eles foram obedientes. Todos eles foram. Mas eu fico imaginando, de repente, no trajeto, esses 10 homens conversando. E eu tenho para mim que esse cara que voltou para agradecer, ele deve ter ali tido um papel de influência, de repente, sobre os outros 10. No sentido, gente, pô, porque eles deviam estar se perguntando, como é que nós vamos nos apresentar ao sacerdote? Eu estou desenhando a cena, tá? Isso não está registrado na Bíblia, mas eu estou imaginando a cena. Os 10 ali conversando, os 10 leprosos, como nós vamos nos apresentar ao sacerdote com essas manchas, com esses... vai dar ruim para nós. E de repente esse cara, né, que voltou para agradecer, esse que era o samaritano, que estava ali no meio deles, falou, gente, Jesus fez tanta coisa, Ele está mandando a gente ir, vamos até o sacerdote. O obediente, ele nem sempre é grato, mas o grato, ele é obediente, porque ele sabe que a ordem precede o milagre. A ordem precede o milagre. Mas vamos continuar aí. A pessoa grata, ela percebe e valoriza o que Deus faz, aquilo que recebeu. Veja no versículo 15. Um deles, vendo que estava são. Porque é tão difícil perceber os milagres do Senhor na nossa vida? Porque é tão difícil perceber as bênçãos do Senhor? Porque é tão difícil perceber aquilo que Deus tem feito na nossa vida? Porque é tão difícil perceber os seus milagres, perceber aquilo que Ele tem feito, olhar para a nossa vida e ver aquilo que Deus tem feito em nós? Por que é tão difícil? Por que sempre a grama do vizinho é mais bonita que a nossa? Isso gera em nós um espírito de murmuração, um espírito de tristeza. Nós estamos sempre para baixo, nós nunca estamos satisfeitos, porque nós não conseguimos ver aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E talvez, irmãos, eu tenho algumas percepções disso aqui, do porquê que nós somos assim às vezes. O primeiro delas, às vezes as bênçãos ofuscam o peso da gratidão. Nós não conseguimos ser gratos a Deus, porque nós somos ofuscados pelas bênçãos. Talvez os outros 9, dos 10 leprosos que foram curados, os outros 9 foram aproveitar a sua vida. Pô, agora nós estamos curados, agora eu vou desfrutar da minha vida, vou aproveitar do tempo perdido. Eu recebi uma bênção do Senhor, agora eu vou desfrutar dessa bênção. E eles foram curtir a sua vida. As bênçãos às vezes, meus irmãos, nos afastam de Deus. O samaritano leproso foi o único que voltou para a origem da sua bênção. Voltou para Jesus para agradecer. Os outros 9 foram curtir a sua bênção. Por outro lado, às vezes, as situações da vida, de repente até a escassez, nos impedem de ver aquilo que Deus já fez, e nos impede de ser gratos por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Ele já nos deu, por aquilo que temos nas mãos. Mateus 15, versículo 36. Esse texto é a segunda multiplicação de pães. E diz o relato que Jesus, ali precisando alimentar uma multidão de pessoas, Ele tomou 7 pães e alguns peixes que haviam naquela ocasião, para alimentar uma multidão. E diz o texto que Ele, dando graças,
partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Se você ler o texto completo, você vai perceber que não houve murmuração. Poxa vida, nós não temos comida. Poxa vida, e agora? O que nós vamos fazer? Não temos mais comida. Nós só temos esse peixe, o que nós vamos fazer? Pô, Senhor, arroz e ovo todo dia. Pô, Deus, eu não tenho uma mistura, eu não tenho X ou Y, eu não tenho, Senhor, eu só tenho 5 pães e alguns peixes. Jesus pegou e deu graças por aquilo que tinha nas mãos. Meu irmão, agradeça aquilo que Deus tem te dado. Nós temos que desenvolver em nós um espírito de gratidão por aquilo que Deus já tem nos dado, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. É bênção do Senhor sobre nós diariamente. Quantas vezes você parou para agradecer aquilo que Deus tem te dado? Nós temos um teto, acredito que aqui ninguém mora na rua, até onde eu saiba. Temos pão de cada dia, o pouco às vezes, a despensa às vezes não está tão cheia, alimento caro, está difícil, mas Deus não tem deixado os seus passar fome. E se estamos aqui com vida, isso é uma prova disso. Jesus pegou o que tinha e deu graças a Deus. Jesus, nesse texto de Mateus, mostra que a gratidão, ela desperta o sobrenatural, ela desperta a provisão, ela desperta o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Agradeça a Deus aquilo que Ele tem te dado, meu irmão. Desenvolva. Uma pessoa grata, ela agradece. Uma pessoa que tem um coração grato, ela agradece por aquilo que ela tem. Ela não olha a grama do vizinho, ela agradece aquilo que tem. Deus, obrigado, porque tu tens sido fiel para comigo. Uma pessoa grata anuncia a todos aquilo que recebeu. Ele compartilha. Olha o versículo 15 aí, a continuação, a parte B desse versículo. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Voltou glorificando a Deus em alta voz. Meu irmão, não tem como você ficar indiferente quando você percebe as bênçãos do Senhor na sua vida. Não tem como você ficar inerte a uma situação quando você percebe Deus agindo na sua vida. Eu era cego, agora eu vejo. Eu não falava, agora eu falo. Eu não tinha, agora eu tenho. Deus fez um milagre na minha vida. Eu não consigo ficar indiferente a isso. Eu preciso compartilhar, eu preciso botar para fora, eu preciso contar para todos aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu preciso compartilhar isso, eu não posso guardar para mim. Uma pessoa grata, ele entende isso. Ele saiu pelas ruas contando a todos aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Eu era leproso, eu fui curado, Deus me curou. Vejam, olhem, lembram como eu era? Vocês lembram, vocês me conheciam. Olha como eu era, olha o que Deus fez na minha vida. Meu irmão, compartilha, seja grato. Compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não guarde para você. O mundo precisa conhecer o Deus que você serve. O mundo precisa conhecer o Deus que faz milagres. Seja grato ao Senhor. Compartilhe. Saia falando em alto e bom som. Deus tem feito um milagre na minha vida. As pessoas gratas, eles contam. Eles falam, eles não conseguem se conter. Atos capítulo 4, versículo 20. Pedro e João diante do Sinédrio tinham acabado de curar uma pessoa, e eles estavam sendo interrogados e sendo ameaçados de morte, sendo ameaçados de açoites. E os religiosos da época estavam dizendo: vocês devem parar de falar desse Jesus. Vocês não podem falar desse Jesus, vocês estão trazendo problemas. Vocês têm que parar de falar desse Jesus. Pedro e João então dizem: nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos parar, você não está entendendo. Nós não podemos parar de falar. Agora imagine, nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E do que temos experimentado na pele. Dá para parar de falar?
Não dá, eu tenho que compartilhar. Eu tenho que compartilhar, eu sou tão grato a Deus que eu tenho que compartilhar isso para todo mundo. Uma pessoa grata, ela reconhece o senhorio de Cristo e o adora de todo o coração. Versículo 16: e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra. Caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra. Muitos termos que para nós é traduzido como adoração na Bíblia, ele tem o sentido de prostrar-se, né? Prostrar-se com o rosto em terra. Aqui esse homem ex-leproso, ele estava dizendo com as suas atitudes, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo Jesus como Senhor, adorando de todo o coração, num gesto, não com palavras jogadas ao vento, mas num ato de reconhecimento. Ele se rende a Jesus, se prostra com o rosto em terra, dizendo: eu te adoro, Senhor. Uma pessoa grata adora ao Senhor de todo o coração, num gesto de sublime adoração. Naquele homem houve muito mais que uma cura do corpo, houve a cura da alma. No versículo 19 a gente vai ver que Jesus fala para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E por último, uma pessoa grata, ela agradece, óbvio, né? Versículo 16 também, quando ele cai aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Foi tudo o que ele disse. Obrigado, Senhor. Ele não pediu mais nada. Ele podia aproveitar. Senhor, aproveitando aqui o ensejo, o Senhor poderia, tal. Não estaria errado, né? Se assim o fizesse. Mas ele chegou aos pés de Jesus, se prostrou em adoração e apenas disse: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós precisamos ser gratos. Poderia terminar a mensagem aqui, né? Esse homem já nos ensinou muita coisa. Precisamos ser gratos. Mas Lucas, o evangelista, ele faz uma menção aqui interessante no próprio versículo 16, que nos chama a atenção. Continuação aí ele diz: e este era samaritano. Cara, que loucura. Samaritano, vocês devem saber um pouquinho, era um povo desprezado pelos judeus. Eram os judeus e os samaritanos ali, né? Judeus eram os caras. Samaritanos ali é a segunda classe ali, né? E olha que interessante, até a menção que Jesus faz no versículo 18. Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Esse termo traduzido aqui para nós como estrangeiro, ele tem aí uma entonação de menosprezo mesmo. Era a palavra que os judeus usavam, né, esse estrangeiro, né, no sentido de diminuir. Esse estrangeiro aí é esse cara, significa assim, a pessoa de outra raça, de um outro povo, que não pertencia àquele povo, né? Essa palavra estrangeira, ele tem esse peso. Mas Jesus aqui, ele usa até com um tom de repente de ironia. Ué, o estrangeiro voltou? O cara que não é do povo, esse cara que não pertence ao nosso meio, o fariseu, ou o ateu, ou em nossa língua aqui, né, o não cristão, o mundano, foi esse que voltou para agradecer? Aquele indivíduo desprezado pelos judeus, de forma nenhuma seria reputado filho de Abraão. Os judeus eram os filhos de Abraão. Aquele cara desprezado, foi justamente ele que voltou para agradecer. E onde estão os 9 filhos de Abraão?
Em outras palavras, e onde estão os crentes? Não voltaram para agradecer? Mas ué, onde estão os 9? Onde estão os 9 aos quais dei pão sobre a mesa todos os dias dessa semana? Onde estão os 9? Não voltaram para agradecer? Aonde estão os 9 que eu dei saúde em cada dia dessa semana? Não voltaram para dar glórias a Deus? Aonde estão os 9 aos quais permiti que acordassem com vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, aos quais dei vida? Aonde estão os 9? Respondam, igreja, onde estão os 9? Cadê os 9? Só o estrangeiro? Só aquele cara que vocês desprezam? Porque nós somos santos. O samaritano? Mas só ele voltou para agradecer? Onde estão os 9? Onde estão os 9 aos quais dei família, aos quais dei uma igreja a pertencer, aos quais dei força para caminhar? Aonde estão os 9? Às vezes, meus irmãos, a gratidão, ela vem de quem a gente menos espera. Aqui, eu falei num sentido mais vertical, da nossa gratidão a Deus. De sermos gratos a Deus em todas as coisas. Mas eu queria pensar só em um ponto, no nosso sentido aqui, horizontal. É isso, né? Horizontal, vertical? Tô certo, né? Me ajuda aí, gente. Vocês estão comigo, amém? Eu queria pensar num sentido aqui mais horizontal. Às vezes a gratidão vem de quem a gente menos espera. Vem do samaritano. E aí, meus irmãos, eu queria pensar aqui com os irmãos de forma muito prática, muito objetiva. E aí eu quero também fazer um desafio nessa manhã com vocês. Já se atentem aí, que de repente, você não entendeu nada da mensagem até aqui. Nós vamos fazer um momento aqui, que se a gente fizer, mas façam pensando naquilo que eu comentei no início. A gratidão, a atmosfera de gratidão, ela desperta a provisão e o milagre. Então, nesse sentido, preparem-se para viver o milagre de Deus nesta manhã. Nós vamos fazer um desafio aqui, mas eu queria perguntar para os irmãos, quantas vezes, meus irmãos, nós aqui, vamos pensar no nosso universo aqui, quantas vezes nós já agradecemos, por exemplo, os nossos músicos? Essa semana foi dia dos músicos. Quantas vezes nós já agradecemos os músicos que ministram todos os domingos aqui nessa igreja? Quantas vezes alguém chegou para o Márcio, obrigado por me abençoar. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fui tocado por esse espírito de gratidão. E eu mandei uma mensagem ontem mesmo, enquanto fazia, lembrando do dia do músico, do dia da ação de graças. E, queridos, obrigado por fazerem parte da minha vida. Mas quantas vezes nós, assim, de forma natural, nós chegamos, obrigado, Márcio, porque você ministra em nossas vidas. Obrigado, Paulo, Charles e tantos outros bateristas, Júnior na guitarra. Obrigado porque vocês ministram, meninas que cantam, tocam, Naldo. Obrigado porque vocês abençoam a minha vida. Quantas vezes nós como igreja já fizemos isso? Talvez vocês não saibam, mas alguns dos que tocam aqui, cara, já pensaram em desistir várias vezes. E às vezes a gente tem que ficar, cara, não para, meu. Por N problemas, N dificuldades. A galera tem problema também, assim como nós. Ninguém é perfeito. Quem não tem problema aqui? Só eu? Não, nem eu. Nem eu. Todos nós temos. E essa galera também tem. Quantos pensaram em desistir, mas quantas vezes a gente deu aquela palavra de, cara, obrigado. Quantas vezes nós já agradecemos a Ana e o Ed. Cara, obrigado por vocês cuidarem da família, da nossa igreja. Porque vocês cuidam da minha família.
Quantas vezes nós já agradecemos o Newton? Cadê o Newton? Eu vi ele por aí, olha ele lá. Cara, obrigado, porque você cuida das finanças da igreja. Cara, um trabalho difícil. Quantas vezes nós como igreja já fizemos isso? Eu queria fazer um desafio nessa manhã com vocês. Quem topa? Topa um desafio? Depende, né? Você deve estar falando aí, depende, né? Mas eu queria que você pensasse em 3 nomes. Pensa aí, em 3 nomes. Pode ser da igreja. De repente você está chegando agora, ainda não conhece a galera da igreja. Pensa aí na sua família, nos seus amigos, em pessoas chegadas a você. Pensem aí em 3 pessoas. E aí eu vou fazer, e depois a gente vai fazer igual. Eu queria que a gente fizesse igual. Vocês fiquem bem à vontade. Separem o celular de vocês. Pode pegar o celular. Quem está com o celular na mão? Quem veio com o celular aí? Olha, já estou vendo alguns celulares aí. Pega o celular aí. Eu queria que nós mandássemos uma mensagem muito simples e objetiva. Você pode até, se quiser mandar um áudio, pô, seria legal a pessoa ouvir sua voz. Você vai mandar um áudio para a pessoa e dizer: cara, eu queria só te agradecer nessa manhã, por você ser meu amigo. Eu queria só te agradecer porque você é meu pai. Eu queria só te agradecer pela sua vida na minha vida. Uma mensagem bem curta e objetiva. Prepara 3 pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero agradecer, Newton. Porque, cara, você zela pelas finanças da igreja. Deus te abençoe. Obrigado pela sua vida. Obrigado aos pastores da nossa igreja, pastor Cícero, pastor Claudemir, porque hoje são os pastores que têm cuidado de nós. Obrigado, meus irmãos, pela vida de vocês. Obrigado, minha banda, Regis, Naldo, Mônica, Gláucia, Daniel, porque vocês são bênçãos. Obrigado, a equipe da multimídia. Vocês são bênção, cara, nessa igreja. Obrigado porque vocês cuidam e zelam para que a igreja adore junto. Obrigado a minha esposa por me aturar. Meu filho por ouvir minhas chatices. Obrigado, gente. Vocês conseguem fazer isso? Podemos fazer isso? Nós temos 2 minutos. Podemos fazer isso? Desperte nessa atmosfera de adoração. Desperte o milagre do Senhor. Desperte a provisão do Senhor. Você verá talvez coisas incríveis e sobrenaturais acontecendo sobre a sua vida. Talvez você não vai entender. A pessoa vai responder, cara, não entendi essa mensagem. Não, daí você vai poder ter a oportunidade, às vezes, até de evangelizar uma pessoa. Olha que incrível. Cara, eu entendi nessa manhã que eu preciso ser grato. Eu quero te agradecer, porque você é bênção na minha vida. Deus te colocou na minha vida. E eu não tinha percebido isso. Nessa manhã eu percebi que foi Deus que colocou você na minha vida. Faz isso, querido. Quero te desafiar a fazer isso. A provisão sobrenatural e os milagres do Senhor são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Quando existe uma atmosfera de gratidão. Já estou recebendo mensagem aqui, ó, glória a Deus, cara, ó, eu já estava até preocupado, pô, será que vão lembrar de mim? Quem fez, diz amém. Glória a Deus. Que bom, meu irmão. Se você não fez, por seja qual for o motivo, eu quero
te desafiar você a se render à gratidão. É difícil às vezes a gente ser gratos, né? Às vezes a gente entra tanto no automático e a gente esquece como a gratidão ela abre portas, ela faz coisas incríveis. Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai dizer no versículo 18: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mas ele também deixa algumas orientações, ele deixa algumas dicas que podem nos ajudar a ter um coração grato. No versículo 16 ele diz: alegrem-se sempre. Se você tem um coração alegre, é muito provável que você tenha um coração grato. Versículo 17 ele diz: orem continuamente. Sexta-feira tivemos a reunião de liderança aqui e uma dos nossos líderes, a Débora, disse: essa igreja precisa orar mais, nós precisamos orar. E é uma dica que Paulo deixa aos Tessalonicenses: orem continuamente. No versículo 19 ele diz: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. O Espírito está agindo no meio da igreja, não apague o Espírito. O Espírito está agindo aqui, os irmãos estão percebendo, e nós estamos agindo, dando gratidão, agradecendo pessoas aí através do celular. Não apague o Espírito, deixa ele agir através da sua vida. Permita que o Espírito Santo haja através da sua vida. Não apague o Espírito. Afaste-se de toda forma de mal, versículo 21. E aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E assim, meus irmãos, lembrando mais uma vez aqui do dia de ação de graças. Qual que é o dia de ação de graças dos cristãos? Quando? Todos os dias. É o nosso individualmente, legal. Mas tem um específico de todo mundo. Quando que é o dia de ação de graças? Sim, são dados específicos, né? Mas nos reunimos todos os domingos para dar as graças a Deus, sim ou não? É ou não é? O nosso dia de ação de graças é esse. É o dia em que voltamos, nós somos abençoados na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, nos sábados, vivemos os milagres do Senhor todos os dias e voltamos para agradecer a Deus no domingo, no dia de ação de graças, para dar glórias a Deus. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado porque o Senhor me curou, obrigado, Senhor, porque Tu tens sido fiel, obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou faltar o pão de cada dia. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui com vida. No meio de uma pandemia eu estou aqui com vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha família, porque o Senhor tem cuidado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Eu tenho um teto para morar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque amanhã eu vou voltar para o meu trabalho. Eu tenho sustento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nos reunimos na semana, no domingo, para agradecer aquilo que Deus tem feito durante a semana. Não perca isso de vista. Muitos têm diminuído esse momento da igreja. Tem perdido, de repente, a vontade, não sei. Mas, meus irmãos, eu quero só despertar em vocês esse sentimento de gratidão. Eu vou no dia de ação de graças para me juntar com mais um monte de gente que quer agradecer ao Senhor, voltar como o samaritano voltou para agradecer. E assim, meus irmãos, então, lembrando mais uma vez do dia de ação de graças, nesse espírito de gratidão, eu sou grato a Deus por vocês estarem aqui, sou grato a Deus por vocês terem me escutado até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe.
Acabamos? Deus, obrigado por esse tempo. Muito obrigado. Leva-nos em paz. Nos dê um domingo extraordinário na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.